Gente, vamos falar de um momento tão triste. Ontem faleceu o Fábio Arruda. E aí a gente fica se questionando, né? 53 anos? 54. 54 Garoto, anos. Novo. E o quê? 3 dias antes ele estava fazendo um vídeo falando de uma campanha que ele tinha participado, justamente sobre cuidados, inclusive do coração. Você trouxe o vídeo? A gente tem esse vídeo, Kátia. Ah, vamos ver. Que dó, né? Vai dar para entender o assunto. Olá! Eu estou aqui para lembrar vocês que setembro é o mês de prevenção das doenças do coração. E eu não fiz cenário montado, não. Quando eu recebi esse convite, eu não podia imaginar que o resultado de alguns exames que eu fiz, graças a um check-up solicitado pelo meu médico, me colocariam aqui, num leito de hospital, esperando pela minha cirurgia no coração. Mas, que bom, há tempo de resolver um problema, uma artéria 90% obstruída. Então, se a gente está acompanhando de perto, se a gente está andando à frente dessas possíveis doenças, fica muito mais fácil poder cuidar. Não percam a oportunidade de manter esse que nos mantém e que regula e cuida tudo, o nosso coração. Olha lá, estou cuidando do meu, cuida do seu também. Ai, gente, olha que triste. Quando eu vi esse vídeo, eu falei, gente do céu. Esse a tempo foi duro, né? Esse há tempo. E aí, mas foi duro e ao mesmo tempo, João, sabe o que faz a gente refletir? O que é esse tempo? Né? O que pode ter acontecido? Porque ele falou de uma cirurgia, mas ele fez um cateterismo, que é um exame, né? Não é nem considerado uma cirurgia no coração. Mas se ele tinha uma artéria 90% obstruída, quer dizer, tampada, o coração mal conseguia bombear o sangue por essa artéria, e fez o cateterismo, saiu no mesmo dia. Ok. Mas será que tinha alguma indicação para ele? Não ficar sozinho? Ou podia ter ficado no hospital, alguma coisa assim, Matheus? Kátia, tem uma questão aí que chama atenção, até acredito que tem uma questão ligada aí aos médicos que podem explicar melhor, mas o fato dele não ter passado, não foi confirmada a informação do que seria uma angioplastia, que era justamente essa desobstrução ali, né, que seria então um procedimento cirúrgico. Agora, o que a gente sabe, tem muita especulação na internet que chamou a atenção no fim de semana, foram algumas pessoas questionando o fato dele ter feito o cateterismo. Na verdade, ele fez o procedimento, que é um exame, e foi liberado no mesmo dia. Sim. Muita gente começou a questionar se tinha sido negligência médica, se, enfim, de fato tinha acontecido algo de alguma forma irresponsável nesse procedimento. Até onde a gente sabe, não, pelo contrário. Né? Mas é importante, sobretudo os profissionais, alguém que seja especialista, destacar isso. Eu até conversei com a doutora Nicole, que você também conhece, ela me explicou basicamente de que o procedimento em si, ele requer uma atenção, mas que até onde foi divulgado pelo próprio médico responsável, o doutor Zeballos, não foi necessário passar pela cirurgia. Então, a gente até entrou em contato com a doutora Fernanda Mangione, que é cardiologista, intervencionista, para a gente tentar justamente entender isso, até como um alerta para as pessoas que estão assistindo a gente e até para a gente mesmo, né? A doutora Fernanda está com a gente. Muito boa tarde, doutora Fernanda. A gente comentava aqui o quanto que todo mundo ficou alarmado com essa história do Fábio Arruda e o quanto que muitos questionamentos vieram. O primeiro deles que até o Matheus falou, essa forma de foi feito um cateterismo e aí ele foi levado, ok, tá bem, pode ir para casa. É normal que isso aconteça? Oi, Kátia. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Então, o cateterismo, como vocês bem falaram, é um exame, né? É um exame invasivo, mas é um exame de baixo risco. A gente, quando faz somente o cateterismo, esse paciente ele fica em repouso de 3 a 6 horas no hospital e depois a gente encaminha para casa. Só um minuto. O que chamou a atenção é que ele tinha essa artéria de 90% de obstrução, né? E que não foi feita a angioplastia, como vocês comentaram, né? Que é a desobstrução com o stent. Então não foi feito. Então precisaria entender se pelo que vocês estão comentando, porque se ele foi de alta no mesmo dia, provavelmente não foi feito. Porque quando desobstrui, a gente dá alta no dia seguinte, fica 24 horas de observação. Até mesmo porque uma obstrução de 90% de uma artéria, ainda mais no coração, é extremamente sério, né? Porque faltam só 10% para ela obstruir totalmente. Quer dizer, em 90% de obstrução, já não se envia a quantidade certa de sangue para o corpo todo. Então, é difícil da gente entender o porquê que ele foi para casa e mais ainda, né?
porque não foi também avisado a ele que seria interessante ele ficar com alguém em casa e não sozinho. Porque ele passou mal, acabou tendo um infarto e falecendo em casa sozinho. Não é, doutora? Sem dúvida, Kátia. O que eu acho que valeria muito a pena a gente entender é qual artéria que tinha essa obstrução de 90%. Porque a gente tem artérias principais e artérias secundárias, que são ramos que às vezes são pequenos, finos, que a gente não costuma mexer, não costuma tratar, trata só com remédio. Então precisaria ter entendido mais dessa anatomia, os detalhes mais profundamente desse procedimento. Então isso fica ainda essa dúvida se devia ter mexido ou se esse foi o tratamento mesmo, ele acabou tendo um infarto de uma outra artéria, sabe? Tudo bem, mas deixa eu te perguntar uma coisa, uma dúvida de leiga mesmo. Quando a gente fala de uma obstrução de 90% numa artéria, e você disse muito bem, a gente não sabe que calibre, que artéria, que necessidade, que importância, não necessidade, tinha essa artéria para levar o sangue na quantidade que a gente precisa, mas uma vez que ele teve um infarto, no outro dia, será que ele não tinha outras artérias obstruídas? Teria como se enxergar isso e se evitar nesse exame, porque ele fez o cateterismo, mas antes do cateterismo ele fez outros exames, né? Para se perceber que alguma artéria, alguma situação no coração estava fragilizada. Não se conseguia prever uma situação como essa ou o inevitável pode acontecer? O seu raciocínio é muito lógico. Geralmente são placas de gordura que têm obstruções importantes, né? Acima de 70%. Mas esses infartos que têm uma obstrução completa, repentina da artéria, geralmente eles decorrem de placas discretas, que vão de 30%, 20%, e que são placas que a gente não costuma mexer, porque não causam redução do fluxo de sangue para o coração. Então essas plaquinhas que parecem serem benignas, elas podem instabilizar, formar um coágulo e terem uma obstrução abrupta e dar um infarto fulminante, que eu acho que foi o caso do Fábio. Isso pode de um dia para o outro, quer dizer, num dia ele foi lá, se constatou 30%, de repente vem uma bolinha de um grupo de colesterol, uma placa maior, entra nessa artéria e ela entope de imediato? Pode ter acontecido, a gente está aqui só especulando o que aconteceu, né? O ideal era ter conseguido ver essa imagem para entender se tinha alguma coisa mais sugestiva, porque a gente consegue ver algumas placas que têm alguma característica mais instável, que a gente fala, que tem um risco maior de formar esse coágulo e obstruir. Mas para dizer exatamente o que aconteceu é difícil. E o que é muito triste, muito preocupante, no meu ponto de vista como comunicadora mesmo, a gente vê que ele postou esse vídeo dizendo quanto que era importante ele ter feito o exame, ele ter constatado esse problema, para ele evitar que isso acontecesse com ele. Por que eu digo como comunicadora, para mim é muito importante que a gente fale disso? Porque as pessoas não podem imaginar que então, é melhor eu não saber do que eu tenho, já que eu posso morrer. Então pode ter sido um caso isolado, não de um atendimento errado, mas de um corpo que já vinha inflamado nessas condições há muito tempo. Não é isso? Estou certa, doutora? Não, tá certíssima. Melhor impossível. O vídeo que o Fábio gravou foi lindo mesmo de se ver, uma mensagem espetacular que tem toda a razão. A grande maioria dos casos, até 80% dos casos de infarto, a gente consegue prevenir com medidas simples, como controle de pressão arterial, controle do diabetes, colesterol, uma dieta adequada, atividade física, não fumar, né, controle de estresse. Até 80% é um valor muito grande, né? Então, essa sua ideia de que prevenir é o melhor remédio é muito verdadeira. Agora, a gente pode prevenir também, não só a nossa situação de hoje, mas nosso histórico familiar, né? Eu venho de família de mãe com colesterol altíssimo, meu pai de colesterol alto. Eu tomo meu remédio para colesterol, indicado pelos meus médicos, há quase 20 anos, como prevenção. É importante a gente saber o nosso histórico e conversar com os médicos sobre isso, né? Não esperar estar entupido para resolver, né, doutora? Sem dúvida nenhuma. Se a gente ainda sabe que tem esse antecedente familiar, tanto de colesterol como um infarto em parente de primeiro grau, o acompanhamento ele tem que começar mais precoce, né? Geralmente, no mínimo 10 anos antes do diagnóstico do parente. Então, se sua mãe teve colesterol alto aos 40 anos, você tem que começar com 30 já o acompanhamento.
E quando a gente fala em acompanhamento, a gente vale para o sistema público de saúde também. Muita gente fala que, não, essa história de check-up é só para quem tem dinheiro. Não é. Check-up nada mais é do que seu médico pedir alguns exames e você simplesmente levar e fazê-los. Não precisa ser internado num hospital, como muitas vezes alguns famosos mostram. Pode ser você indo todos os dias ou 2 vezes na semana fazer alguns exames. E é importante que a gente faça isso mesmo, né? Tem mais alguma colocação que a senhora gostaria de fazer, doutora? Não, eu só queria colocar que o cateterismo é um exame extremamente seguro e que muito provavelmente não se decorreu do procedimento, né, do cateterismo. E que a angioplastia, que é a colocação do stent, também é um procedimento muito simples para a gente desobstruir, né, essas artérias, e que talvez se o Fábio tivesse feito esse procedimento, talvez tivesse evitado, mas a gente não consegue realmente dizer com segurança. Mesmo porque, foi bem como a senhora começou dizendo, a gente não sabe nem qual artéria que estava com 90% de obstrução, em qual artéria que ele teve o infarto, é difícil saber, né? Que a gente não sabe ali o laudo médico. Queria agradecer demais a sua participação. Obrigada, doutora Fernanda. Obrigada, Kátia, pelo convite. Um grande abraço para todos. Obrigada, eu que agradeço. A doutora Fernanda Mangione, gente, é cardiologista. Vou passar o Instagram dela para você seguir, @SBHC. Vai lá, HBCI. Vai lá e você segue a doutora nas redes sociais. Obrigada mais uma vez. Ela é ótima. Ela é da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, Kátia. Isso é bom. É por isso que ela deixou esse arroba aí, que é legal, né? É maravilhosa. Obrigada, viu? Nossa, e triste, né, Muito Matheus? triste, eu fiquei muito chateado. Ainda mais, eu acho que foi o contexto geral e, ao mesmo tempo, faz a gente refletir se a gente também está agindo da forma correta para a gente, né? É, uma reflexão. Eu vi que teve uma mobilização muito grande de vários amigos, várias celebridades se mobilizar. Eu até chamou a atenção, porque na primeira hora, eu acho que teve também essa confusão por conta do nome do que é o exame, para o procedimento, porque a própria Solange Frazão, que era muito próxima ao Fábio, comentou que tinha falado com ele no dia anterior e que ele falou que não tinha necessidade de passar por procedimento cirúrgico. Mas é aí que tá, muita gente associa o termo de o cateterismo como se fosse a cirurgia e na prática é o exame. É um exame. Né? Então ele estava realmente muito feliz por não ter que passar pelo procedimento cirúrgico e eu fiquei com essa sensação, aquela coisa também, né? Acho que é triste, mas ao mesmo tempo foge da capacidade, porque o médico estava acompanhando, ele estava sendo responsável, ele estava inclusive com essa missão de conscientizar as pessoas para o exame, né? Mas infelizmente sabe o que eu acho? da pior maneira. Quando o homem lá em cima chama a gente. Na nossa hora, você sempre fala isso, né? Mas eu acredito mesmo. A gente tem que fazer a parte da gente. Mas chamou Dona Kátia Silene, meu nome é Kátia Silene. Dona Kátia, o João não sabe. Ô, Dona Kátia Silene, vai subir, não vai ter jeito, você pode se vestir de outro jeito, ele vai chutar alguém, vai pegar bem você mesmo, não vai ter jeito. Vai te encontrar, infelizmente. E o Fábio, ele é essa figura, a gente que faz televisão, né, desde muito novo, você lembra dessa figura emblemática, o rapaz do cachecol, e que dava etiquetas de uma forma doce, né? E que, ao mesmo tempo, partiu no momento que Deus achou que ele tinha que partir, mas ainda deixando uma mensagem de autocuidado importante. Talvez isso ajude outras tantas pessoas a conseguir reverter uma situação. Né? No caso dele, não foi isso, não foi o cateterismo que causou nada, como a doutora falou. Mas, enfim, que ele fique ao lado de Jesus, de acordo com o credo de cada um, sendo bem recebido pelos